E aí, acelerados, homens e mulheres de Deus que estão aqui conectados comigo para viver essa aceleração no propósito, para crescermos juntos, rompermos em fé, desfrutarmos das promessas, vermos aquilo que Deus é poderoso para fazer na nossa vida. E aí, como que vocês estão? Firmes, fortes, motivados, cheios de espírito, animados? Quero saber qual que está a sua expectativa para essa aceleração de Deus na sua vida. Como que você tem lidado com isso? Você está conseguindo lidar com a ansiedade? Você não está ansioso? Eu tenho que confessar para vocês, eu estou tendo que orar contra a ansiedade, porque é tanta promessa de Deus, né, do que Ele vai fazer na nossa vida, que eu estou chocado. Tem uma irmã particularmente que acho que 2 ou 3 domingos seguidos Deus usa ela no começo do culto para ir lá liberar uma palavra profética na minha vida, e tudo que ela fala tem a ver com o que eu estou orando, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou crendo, com o que Deus está falando comigo. Impressionante. E eu estou literalmente tendo que orar contra a ansiedade, porque meu coração está assim o tempo todo, né, incendiado. Então tem uma galera aí já conectado. Aí, ó, o irmão falando, desde o seminário em Uberlândia, uma chave virou e tenho provado já na realidade coisas sobrenaturais. Aleluia. Quinta-feira, feriado, eu estive em Uberlândia, foi uma grande bênção, poderoso. Também o Jefferson falando, fala pastorzão, uma continência com a X, então tamo junto. Aleluia. Quem mais aí, ó, conectado? Manda pra mim aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber qual que é o seu estado, país, cidade, de onde que você está vendo. Eu vou colocar o Ricardo Martins aqui na live e depois nós vamos ativar ainda mais o compartilhamento, colocar mais gente para participar desse negócio. Então deixa eu... Homem de Deus, abençoado, que eu tenho o privilégio de ser amigo, de ter sido pastor. Aí, ó, e aí, Ricardo, homem de Deus, cabeleira. Pastor. Que tamanho de cabelo é esse, moço? Ué, se não cortar, cresce. Paz, pastor, como é que você tá? Tá bem? Bom demais, e você? Bem, graças a Deus. Acelerando, né, pastor? Aleluia. Vivendo essa aceleração, Ricardo, você tá vendo Deus acelerar, né, de todos os lados? Tô. No começo até assusta um pouco, assim. Fica meio... É tanta coisa, de fato, que você sai da zona de conforto. Não quer dizer que essa aceleração ela não vai te gerar um certo desconforto, porque você começa a experimentar coisas novas, né? E tudo que é novo para nós assusta um pouquinho. Mesmo você sabendo que é Deus que está abrindo a porta, que é Deus que está com a gente. É inevitável que dê um friozinho na barriga. Esses dias a gente conversou por telefone, né, pastor? Eu falei, nossa, não tô dando conta, é coisa demais, vai. Você pediu aceleração, hein? Vai. Você tem que vigiar o que você ora. Né? Ai, vai ter besta. Amém, amém. Irmãos, é o seguinte, você que está conectado conosco nessa live, eu quero te avisar, ela não é de graça, você tem que pagar para participar. Aí você pode me perguntar como que eu pago. É simples, você tem que clicar no aviãozinho aqui embaixo e mandar para todo mundo. Agora você sai compartilhando. Você vai priorizar quem está com a bolinha verde na foto, que essa pessoa está com o celular na mão mexendo no Instagram agora. E aí você vai pagar para participar da live. Na hora que você compartilhar com todo mundo, você vai vir aqui nos comentários e escrever, tá pago. Aí eu vou saber que você é bom para pagar as coisas. E aí você vai valorizar o conteúdo que você vai receber. Estou com o Ricardo aqui. O alvo da nossa live hoje é ativar o seu coração para viver a aceleração no propósito. É como que a gente vai viver isso que o Ricardo está vivendo, isso que eu estou vivendo, isso que muitos estão vivendo. De ver Deus acelerando, Deus abrindo portas, Deus conectando pessoas, Deus colocando a gente na cara do gol para viver realmente algo que sozinho não conseguiríamos. Então, esses dias eu estava conversando de futebol com o irmão falando disso. Que o irmão bom demais de futebol, mas ele falando, né, que é ruim demais quando você... E ele é o atacante. E ele fala, não adianta você ser um bom atacante se a bola não chega em você. Então você tem que ter um bom camisa 10 que vai armar ali, que vai te colocar na cara do gol.
E aí eu falei para ele, pois é, e você olhando para futebol e eu já estou aqui tendo uma visão espiritual. Deus é esse camisa 10, que manda você ir para o ataque e fala, pode correr que a bola vai chegar em você. E eu vou driblar todo mundo, eu vou deixar limpo. Você vai ficar na cara do gol, sem goleiro, a bola vai bater em você e vai entrar. É bem isso. E é isso que você vive quando você quer ser acelerado por Deus. Então o Ricardo vai estar compartilhando conosco nesse seminário um pouco do que Deus tem feito na vida dele. Eu não quero dar um spoiler total aqui do que ele vai falar, mas só para você comparar um pouquinho, né? Um irmão essa semana, Ricardo, me perguntou a seu respeito. E ele veio, ele é um grande empresário, como diz o outro, rico até mandar parar. E ele veio perguntar, né? Qual que é a bagagem desse irmão? Porque eu vejo ele na internet, eu estou acompanhando ele, e eu quero saber como assim, né? Ele tem esse resultado todo, onde que ele estudou, o que que ele fez. E aí eu falei, olha, é simples, né? Quando ele veio andar comigo, né? Ele estava andando num Etios, estava batido, que a esposa tinha batido ele, eu não sei, não tinha nem consertado, morando num apartamento, minha casa, minha vida, e não estava ganhando lá essas coisas. Eu lembro que na primeira semana que eu fui fazer uma célula lá na Maybrook, ele compartilhou, nossa, o Senhor tem que me dar estratégia, tem que multiplicar minha renda. O Instagram mesmo deu R$ 800 mês passado. E ele estava comentando isso, né? O tanto que as coisas precisavam avançar na vida dele. E eu falei, agora ele é um exemplo de alguém que pediu aceleração para Deus, não meteu o pé no freio na hora que Deus veio acelerar, não quis, né, murmurar do tanto que agora está trabalhando, do tanto que agora está sendo colocado por Deus na cara do gol, mas que está aberto para viver aquilo que Deus tem para ele, entender o propósito. E aí o irmão foi dando detalhes para ele, o irmão ficou chocado com a sua história, Ricardo. Então provavelmente ele deve te procurar porque ele está tão encabulado, mas ele quer ouvir de você agora. Mas eu quero que você esteja agora nessa live, para essas pessoas que estão aqui conectadas conosco, que você seja aqui uma boca de Deus agora para ativar o povo, para eles desejarem viver essa aceleração no propósito e não meterem o pé no freio naquilo que Deus quer fazer na vida deles. Então fala aí, qual que é a chave para acelerar? Olha, esse processo da promessa de Deus na minha vida, ele começou há uns 11 anos atrás. Né? Eu recebi uma promessa, foi através de uma oração. Eu estava numa vigília e Deus falou comigo, né? Algo muito específico a respeito de prosperidade. Nessa época eu ainda nem tinha começado a trabalhar como corretor, pastor. Nessa época eu ainda trabalhava como técnico de informática lá na Oi. Eu tinha acabado de sair, na verdade, né? Assim que eu converti, eu saí do emprego. Então eu estava no seguro-desemprego ainda. Na verdade, a minha renda vinha do seguro-desemprego. E não tinha muitas ambições. Eu era um cara que, apesar de Deus querer me entregar muita coisa, eu não queria. E essa é uma coisa que muitos irmãos passam, né? Às vezes somos nós que não queremos, porque Deus quer abençoar. Né? Deus não. Essa promessa que Ele me fez, que Ele me falou de uma forma sobrenatural, hoje eu tenho convicção de transmitir ela. Por exemplo, nós estamos aqui com 220 pessoas. Eu tenho convicção de falar que essa promessa ela não é para mim só. Ela é para quem lê, para quem é filho, para quem souber dessas promessas, porque elas estão ali na palavra. Depois Deus me conduziu a enxergar elas, a pesquisar sobre cada uma dessas promessas. E no começo, eu já tinha essa convicção, Deus plantou isso no meu coração. Primeiro veio a fé, né? O que é a fé? Certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que eu não estou vendo. Então eu já tinha convicção. Só que o fato não acompanhava. Não acompanhava. Então, assim, a realidade era ruim. Mas nessa época eu já tinha começado a enxergar. Eu comecei a ter a vida transformada, mudei para o ramo imobiliário, passei um período grande de seca logo no começo, mas hoje eu enxergo que aquilo ali foi muito importante para o meu processo de formação. Porque tem um monte de gente que ele tem a ilusão de uma vida utópica, né? Sem problema, uma vida onde você faz uma oração, você resolve tudo e nunca mais você vai ter problema. Mas não é assim que Deus nos acelera, né? No meio do caminho,
né, vai ter lombadas, vai ter buracos, você vai ter que desviar de problemas, você vai ter que resolver problemas, porque Deus usa essas circunstâncias para nos amadurecer. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que veio, estava desesperada por causa de um problema que está diante dela para resolver, e eu falei: filha, bem-vinda ao clube, resolve logo esse negócio, porque depois desse vai vir outro maior, porque Deus está usando esse para te fortalecer, para te amadurecer, porque com certeza daqui para frente ele vai ter coisas ainda maiores na sua vida. E algo interessante é que nós chegamos num momento, a minha curva, o meu gráfico, ele sempre foi crescendo. No começo parecia que ele estava estagnado, de repente ele acelerou muito para cima. Há mais ou menos uns 3 anos atrás começou essa aceleração. E esse período que eu passei de 10 anos, o que eu enxergo hoje? O que eu sinto que Deus está fazendo conosco, está fazendo com a igreja? Esse período que eu passei de 10 anos, ele vai ser encurtado para esse irmão que está assistindo a gente aqui agora. Porque alguns percalços que eu passei, alguns aprendizados que eu tive, algumas coisas que eu precisei de viver, eu acredito de verdade que Deus me permitiu viver para mostrar esse atalho para alguns. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente está liberando palavra, a gente está liberando coisas que às vezes eu demorei muito tempo para entender que Deus tinha para mim. Às vezes o irmão ouve da minha boca e ele não precisa gastar 4, 5 anos. Ele, em 1 ano, ele entende. Por quê? Porque eu passei, eu vivi e eu estou aqui transmitindo essa mensagem. O problema vai ter? Sempre, tá? Então, assim, isso não exime as pessoas de terem problemas. Se o irmão tiver o coração aberto para aceitar, entender que Deus, ele tem que acelerar o propósito. Agora, Deus tem pressa. Eu sinto que Deus tem pressa para fazer as coisas agora. Porque... no meu coração, é isso que eu sinto também. Estamos aqui hoje na GO 060, onde está sendo construída a nova sede do Grupo Ener Solar. O Grupo Ener Solar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usinas solares. Hoje contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos com o processo de implantação da ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje o Grupo Ener Solar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem, instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Ener Solar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. Essa palavra de aceleração, Ricardo, vou até falar um negócio para você que tem muito a ver com o que a gente está vivendo como igreja e com o que você está vivendo como pessoa. Porque nós, como igreja, aqui em Goiânia, a gente está envolvido na maior obra da nossa história. A gente está reformando o prédio da Videira Bueno, uma obra que vai gastar mais de 20 milhões de reais para fazer o maior prédio, o maior arena aqui de Goiânia, de 7 mil lugares. Agora, Deus falou claramente comigo que por conta de estarmos nessa posição e vermos a fé do nosso pastor e a obra crescer, nós ganharíamos fé
para aquilo que temos que avançar na nossa vida também. E aí eu olho para você, vivendo tudo que você está vivendo, construindo sua casa, vencendo todo medo, porque qual que é o medo que quem não tem salário fixo tem? Será que eu vou continuar ganhando dinheiro? Eu vou me enfiar numa construção multimilionária dessa, e será que o recurso vai vir para eu pagar? Será, né? E aí o diabo ele quer literalmente nos paralisar. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, assim como o pastor Aloysio está sendo para nós como igreja. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para ativar a fé de muita gente, para que eles queiram acelerar assim como você está acelerando, porque você está metendo a cara, fazendo tudo o que você está fazendo, investindo em empresas, como eu sei que você está investindo, inclusive numa delas junto comigo, investindo, né, na expansão do alcance da visão que Deus te deu como negócio, como trabalho, na posição que Ele está colocando. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo, você não está esperando uma coisa para depois outra. Então essa sua aceleração é um instrumento, eu quero te falar isso da parte de Deus, irmão. Amém. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para ativar a fé de muita gente. Amém. Assim como o pastor Aloysio está sendo usado por Deus para ativar a fé na vida de todos os irmãos da igreja, para que cresçam, avancem, prosperem, você está do mesmo jeito. Alguém que Deus colocou agora como um sinal. É nesse nível de fé que eu quero que meus filhos andem. Não tem que ficar escolhendo qual promessa que vai cumprir, né? Porque esse negócio de ficar brincando de adoleta, né? De adoleta não, como que é? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Tem um monte de gente que fica brincando de promessa assim, ele escolhe uma. Não, eu creio que Deus vai me tirar do aluguel, mas eu vou ter que dar meu carro, vou ter que voltar a andar de ônibus, vou ter que ficar apertado por muitos anos. Ou então, não, eu creio que Deus pode me dar um carro, mas eu vou ter que morar de aluguel. Ou eu creio que Deus pode me dar um carro de aluguel, mas eu vou ficar 5 anos sem viajar de férias. Ou seja, você fica escolhendo uma promessa ou outra para cumprir. Aí Deus vai lá e levanta o pastor Aloysio, levanta você, eu creio que tem me levantado, e outros homens de Deus. Para quê? Para gerar fé de que a vontade de Deus é que a gente viva todas as promessas dele ao mesmo tempo. Você não tem que ficar escolhendo promessa. Tudo é para nós. Tudo é para nós. Aleluia. Te interrompi. Amém. Não, mas é isso. É bênção isso, porque a limitação no que a gente pode alcançar hoje, ela é imposta por nós. Porque a gente serve a um Deus que ele é ilimitado, ele não conhece limites, ele não sabe o que é limites, né? Isso não faz sentido para Deus. Então, o que limita o nosso resultado, o que limita o nosso alcance é simplesmente o nosso medo, a nossa insegurança. E quando a gente crê em coisas maiores, quando a gente crê em coisas que estão fora do alcance da minha mão humana, eu acho que deixa o coração de Deus mais feliz ainda, né? Isso honra a Deus, né? Isso honra a Deus. Quando a gente faz desafios assim, pô, eu vou desejar algo que está fora da minha realidade, mas está dentro da realidade dele. A realidade dele é do poder total, do domínio total de tudo. Então, quando eu ando na realidade dele, para mim, e eu ignoro a minha realidade, eu acredito que a gente honra a Deus. Ele quer nos abençoar, ele tem bênçãos sem medidas para nós. Todas as promessas que estão ali na Bíblia são para todos os irmãos, não há acepção de pessoas. Está ali para todos, tá ali para todos que são filhos. A única condição que há para que a promessa seja minha é eu querer buscar. Porque, assim, mesmo que Deus me dê, por exemplo, saúde, e eu não tomar posse dessa saúde, eu não acreditar que Deus tem isso para mim, vai estar lá, é meu. Só que eu não peguei, é como se tivesse item aqui, tá ali em cima da mesa, é meu, posso pegar. Se eu não quiser, eu não pego. Prosperidade, eu acredito que é a mesma coisa. Tem muita promessa sobre prosperidade na Bíblia. O assunto, não é à toa que um dos assuntos mais falados na palavra é sobre riquezas, né? Então, isso está ali por um motivo. Não é só para que algo fique muito claro para os irmãos. Não é que Deus quer me dar dinheiro para eu ser feliz e simplesmente esbanjar para a minha vida. Não, é porque, infelizmente ou felizmente, sei lá, a gente vive em um mundo que precisa de recurso financeiro para movimentar tudo, inclusive para movimentar a obra, para movimentar a ajuda de pessoas que estão à volta de você, ação social, enfim, a gente precisa de recurso financeiro.
E quando Deus libera esse recurso financeiro para mim, libera para você que está nos assistindo aqui, ele tem um propósito por trás. E o propósito não é simplesmente te fazer andar num carrão e ter uma casona. Isso é bênção, você vai desfrutar. Glória a Deus por isso. Só que, na verdade, a intenção de Deus é que você use esse recurso que transborda para injetar na obra, para injetar na vida dos outros, para levar fé para outras pessoas, para investir no reino, né? Então é para isso que Deus libera recursos para nós. Então ele tem todo o interesse de prosperar. Alguns irmãos se travam porque assim, não, mas isso é o tal do evangelho da prosperidade, o povo só quer ter dinheiro. Se for ter dinheiro por ter dinheiro só, realmente está errado. Agora, se você entende que o dinheiro vem para você porque na sua mão ele vai abençoar outras pessoas, vai abençoar a obra, vai empurrar o reino de Deus, isso é bênção, e Deus tem total interesse de colocar. Amém. E aí qual que é a clareza que muitos infelizmente não têm? É que Deus tem um propósito para a nossa vida. Ou seja, o propósito é para onde Ele quer nos levar. E aí o restante das coisas que vão acontecer na nossa vida fazem parte do caminho, da trajetória, do trajeto que a gente vai percorrer para chegar e cumprir o propósito. Então o dinheiro não é o propósito, o dinheiro é uma ferramenta no caminho. O chamado, por exemplo, eu tenho um chamado para ser pastor, eu sou empresário, mas antes eu sou pastor. O ser pastor faz parte do caminho para eu cumprir o propósito, para eu alcançar as pessoas que Deus quer que eu alcance, cuidar delas, ensiná-las, ministrar na vida delas, ativá-las para viver a vontade de Deus para a vida delas, para reinarem em vida, para governarem sobre as circunstâncias. Então, quando você entende o propósito de Deus, presta atenção na afirmação que eu vou fazer aqui, que pode mudar a sua história. Essa afirmação que eu vou te fazer. Porque quando você entende que Deus tem um propósito para a sua vida, você não vive cogitando desistir de nada. Porque não tem como você desistir da sua esposa, do seu marido ou da empresa. Antes, você vai estar desistindo do propósito de Deus por trás daquilo. Então, você não desiste de coisas ou pessoas, você desiste de propósito. Quando você desiste do propósito, sua vida perde significado, relevância, conquista. Você passa a não produzir o resultado, o fruto e conquistar aquilo que Deus tinha para você. Então, para de ficar cogitando desistir. Porque quando você entende que Deus tem um propósito, você simplesmente vive esse propósito. Se posiciona nesse propósito. Amplia a fé para viver esse propósito. Então eu olho para o Ricardo, né, expondo aqui um pouco da nossa trajetória. O Ricardo já teve problemas. E no meio desses problemas, né, assim como eu, assim como todo mundo, qual que é uma tentação que existe? É de chutar o balde. E eu lembro uma situação específica que ele deu uma bicuda no balde. Foi mesmo. Ele deu uma bicudona, ele bateu tiro de meta com o balde, assim, ele parecia aquele jogo de futebol americano, assim, a bola foi longe, rapaz, esse balde foi longe. E aí eu lembro que o sócio dele, o Ronaldo, me ligou assim, na hora, ele chutou o balde, saiu da sala, ele tava na reunião saiu do grupo dos sócios e tudo, da MyBrooker, e saiu da sala nervoso, chutou o balde. E aí o Ronaldo encerrou a reunião, me ligou, falou, pastor, eu preciso de você agora, me ajuda, porque aconteceu assim, 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 me ajuda aí. Aí eu esperei dar um prazo, como diz o outro cidadão aí, dar uma acalmada, aí liguei para ele e falei, onde você tá? Não, eu tô na rua, falei, vai lá para minha casa. Não, fazer o quê? Vai lá para minha casa. Aí eu fui lá, comprei um lanche, ele lembra disso? Comprei um lanche, ele sentou, lanchei com ele, minha esposa e tal. Aí eu dei o toque na minha esposa, né? Falei, vaza daqui agora, deixa eu com ele aqui que nós vamos conversar. E aí eu lembro da conversa. Qual que foi a conversa que eu tive? Mano, você não está desistindo da empresa, você está desistindo do propósito. Deus colocou você nessa empresa para um propósito. E foi aí umas 4 horas de conversa. Conversamos. No outro dia a gente estava junto, inaugurando a unidade da MyBrooker, ele estava lá, voltando com o negócio, já tinha ajustado com o sócio, e aí ampliou a participação dele no negócio. Deus usou essa circunstância para tirar ele de uma porcentagem, dar mais parte para ele da empresa. Algum tempo passou, ampliou ainda mais a participação dele na empresa, e aí outras portas foram abrindo para ele, e que hoje eu olho para mim, eu olho para tudo isso, eu fico feliz. Por quê? Porque eu vejo alguém que não desistiu no meio do caminho, não desistiu do propósito.
Porque se ele saísse, não estaria desistindo da empresa ou dos sócios. Estaria desistindo do propósito de Deus na vida dele através daquele negócio. E que ele está aí hoje, dá para ver que já uma parte do propósito já se cumpriu. Olha o tanto que Deus já ampliou a coisa na vida do Ricardo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, Richard. Está só no começo ainda, Valente. Amém, amém. Espera, porque Deus ainda vai levar a sua empresa para outros países. Nós estamos nesse projeto, né, de abrir a MyBrooker lá nos Estados Unidos. E eu estou junto nesse negócio. E amém. Não vai ser só lá, porque vai alcançar muitos e muitos países. E você vai começar a alcançar pessoas em outras línguas. Você vai ter que começar a colocar seu conteúdo em espanhol, em inglês, porque Deus tem um propósito muito mais amplo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você acha que está sendo acelerado, você não viu nada ainda. Deus está trocando seu combustível. E uma palavra que eu sinto da parte de Deus para você, profética. Eu quero aproveitar essa live e vai ficar registrado para todo mundo que está aqui. Porque o que eu sinto da parte de Deus a seu respeito é que nesses dias Deus está mudando seu combustível. Por quê? Porque o combustível determina também o potencial de velocidade. Quando você tem um combustível adulterado, que ele está ali com mais água do que deveria estar, o carro começa a ratear. Ele começa a dar umas engasgadas, umas falhadas. E aí, quando você põe uma gasolina aditivada, você limpa o filtro, você coloca ali um aditivo, você ganha potência. Mas Deus está colocando combustível de foguete em você, meu filho. Você vai ver a velocidade que você vai crescer, avançar, só que no descanso. No descanso. Você vai ver você trabalhando cada vez menos e produzindo mais, gerando cada vez mais frutos para Deus, prosperando cada vez mais, influenciando cada vez mais pessoas. E eu tenho um número na minha cabeça para o ano que vem. Sinto no meu espírito, eu quero declarar. Ano que vem você vai ter uma turma dos seus lançamentos que vai ter 70 mil pessoas. Porque essa turma vai... Presta atenção, sinto isso da parte de Deus para você. Você vai ter uma turma do seu lançamento logo no começo do ano que vem, que você vai colocar 70 mil pessoas nessa turma, e essas 70 mil pessoas, elas serão um cartão de visita para você. Elas vão abrir portas para você em países que você nunca imaginou que iria, em cidades, em tudo isso, porque Deus vai prosperar elas através do que elas vão aprender através da sua vida. E isso vai ser um grande cartão de visita para você. Você não vai precisar gastar energia, recursos com tráfego, com impulsionamento para alcançar, porque essas 70 mil pessoas que vão ter a vida transformada através do que elas vão aprender com você, elas serão seu grande cartão de visita. E você vai colher frutos poderosíssimos. Sinto isso da parte de Deus para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, então, antes, para não cortar aqui o mover profético, eu sinto também no meu espírito aqui, tem alguém aqui assistindo essa live que veio através de você, Ricardo, algum corretor que está aqui assistindo essa live e estava pensando de desistir de ser corretor de imóveis, porque não está dando tanto de dinheiro que você imaginou, ou você está tendo que trabalhar mais do que imaginou, ou está tendo problemas que você não imaginou, mas na hora que eu falei a respeito de propósito, Deus falou com você, você que está aqui assistindo essa live, que estava pensando em desistir de trabalhar como corretor, Deus falou com você através da minha vida, que você não vai desistir, porque você não vai estar desistindo da corretagem, você vai estar desistindo do propósito de Deus através da sua vida nessa profissão. Porque eu vejo pelos olhos da fé, eu vejo você que estava pensando em desistir, Deus vai conectar você com famílias, e que você não vai apenas vender imóveis para eles, você vai ser usado por Deus para liberar vida sobre essas famílias. Essas famílias não vão ter apenas casa, mas vão ter paz nessas casas, porque você vai ser usado por Deus para gerar vida, para restaurar famílias. Amém. Deus vai conectar clientes com você, esse corretor que está aqui nos assistindo, estava pensando em desistir, Deus vai conectar clientes com você que além de comprar imóveis, vão ter a vida, o casamento restaurado. Então, para de ser louco de pensar em desistir do propósito. Firma o golpe, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ó, tô aqui motivado, cheio de espírito aqui. Se não me segurar, eu saio correndo aqui. Assim que é bênção. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ricardo, responde para mim, por favor, a pergunta que não quer calar. Tem como trabalhar muito, viajar, correr,
né, como diz o outro, ter problema para resolver e ainda assim ser feliz, Ricardo? Tem demais, se tiver focado no propósito. Pastor, eu vou confessar algo para ti e para quem está nos assistindo. Toda vez que... Porque eu sou gente, tá, gente? Deixa eu contar para vocês, eu sou ser humano. Aí, toda vez que, às vezes eu passo por determinadas pressões, às vezes da própria aceleração, que eu paro de pensar no propósito e eu começo a pensar só na finalidade em si, ou às vezes na própria bênção. Às vezes Deus me dá uma bênção e eu paro de pensar no propósito e começo a colocar o coração só na bênção. É nítido eu perder a paz. É nítido eu perder a paz e perder a alegria com muita facilidade. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Propósito é sinônimo de felicidade. Aleluia. Tá? Propósito, sim. Então, quando eu me vejo saindo, tirando o meu coração do propósito, aí eu perco a paz. E eu tenho dias que eu passo por isso. Né? Aí Deus é bom comigo, porque Ele sempre manda alguém para me dar um puxão de orelha. Às vezes é pessoas da internet que me mandam uma mensagem, porque eu ainda acesso minhas directs, eu vejo ali. Às vezes uma pessoa manda uma palavra e fala, olha só, Deus está me chamando de volta pro propósito. Ou senão, às vezes eu estou muito distraído com as coisas, porque a gente, né, distrações vêm. Então, aí eu recebo uma mensagem, uma pessoa falando, pô, cara, você mudou a minha vida, você me ajudou a restaurar meu casamento, você mudou minha família, eu queria tirar minha vida. Aí eu penso, caramba, eu sou corretor, eu estou ensinando as pessoas aqui, eu libero palavra, eu dou palavra motivacional, eu conto a minha história e está transformando vidas. Aí eu volto de novo para o propósito. Aí eu volto para o propósito, aquilo ali me enche do espírito, me enche o coração, me enche de alegria. Então, é possível fazer tanta coisa e ser feliz. Quem anda próximo de mim sabe o quanto eu sou intenso com as coisas a ver com o propósito, o quanto eu me dou para isso. Mas é porque quanto mais eu me dou, quanto mais eu entrego para o propósito, mais satisfeito eu fico, mais feliz eu fico. Né? Parece que eu estou trabalhando mais, parece que eu estou me desgastando mais. E de fato estou, mas só que é um desgaste que é gostoso. É tipo, como se fosse aquela... A sarça ardente, né? Ela tá queimando, mas não queima, né? Então, porque você não serve de combustível, né? Exato. Fogo queima em você, mas não queima você. Exato. Então é bênção, é uma satisfação muito grande. Mas o segredo está em estar no propósito. Porque Amém. Se você não tem o propósito claro, se você não sabe exatamente, se você não tem consciência de que Deus te chamou para o avanço do reino dele, para construir algo para ele, tudo é muito, muito volátil aqui, né? As coisas são muito sensíveis, assim, é igual o carro, né? Você já bateu o carro, é uma coisa que um segundo de deslize acaba essas coisas terrenas, né? Mas o propósito não, o propósito ele é eterno, né? Pode. Aí a satisfação é eterna também. Aleluia. Amém. Você falou a respeito de propósito também agora, e muita gente aqui nos comentários perguntando então como ter clareza disso. Nós não vamos te responder nessa live, porque eu quero você lá no evento que nós vamos falar disso. Então, semana que vem, na sexta-noite e no sábado, o dia todo, nós vamos ter o seminário Empreendedores Radicais. Vai acontecer aqui em Goiânia. Então, você que é daqui de Goiânia, você tem que estar lá. Até para você ter a oportunidade de dar um abraço no Ricardo, tirar foto com ele, ele ama isso. E aí, você que é de fora pode participar também, porque o evento vai ser transmitido online e todo mundo, tanto quem está no presencial quanto de fora, vai ter o acesso a todo o conteúdo por 1 ano. Então, de repente, você não vai conseguir assistir na hora ao vivo, você precisa fazer inscrição, porque depois de sábado não vai ter jeito mais de se inscrever. E aí, se você não puder ver ao vivo, depois você assiste. Então, serão 10 ministrações, eu, Ricardo e mais 8, mais 4 testemunhos. Um dos testemunhos, por exemplo, é de um advogado que saiu de R$300 de bolsa estágio para em 8 anos ganhar 120 milhões de reais. Então, assim, eu acho que isso daí é um testemunho que deveria motivar você a querer ver, né, o que Deus está fazendo na vida de uns, por que Deus fez na vida dele e não pode fazer na minha.
né? E o testemunho ele serve para isso, para gerar fé no seu coração. Então nós vamos ter testemunho lá de empresários, de advogados, de corretores, de homens de Deus, de pastores, muito conteúdo para gerar fé no seu coração. Lá também vai ser um ótimo lugar para fazer negócios, network, conectar com empresários. Então quem se inscrever vai entrar em grupo de WhatsApp para conectar com todos os demais participantes. Pastor, como que eu faço a inscrição? Tá aí o site ser22.com.br. Só que é caríssimo, você sabe, o Ricardo está viajando aí para pregar em palestras, ele sabe o tanto que esses eventos são caros. A gente não podia fazer isso tão barato, então a gente fez assim um valor muito caro, R$100. E ainda dá para dividir R$10 por mês, ainda dá para você pagar no cartão parcelado R$10 por mês. É ridículo. Só que ainda tem um detalhe, todo o valor arrecadado com esse evento vai para a construção do nosso prédio novo da Videira do Bueno. Então eu quero estimular você não só a participar, mas chamar todo mundo que você conhece. E agora eu quero fazer um convite também especial aqui, principalmente para as mulheres. Presta bastante atenção. Minha esposa e a Lilian, dona da Lilian Gift, e a minha esposa Daniele, vão compartilhar especificamente para as mulheres, e a minha esposa já está ruminando ali o conteúdo, vai falar para as esposas de empresários. Então você que empreende, você que é corretor de imóveis, você que é vendedor, profissional liberal, autônomo, você vai participar desse evento, mas é importante que você coloque a sua esposa para participar também. Por quê? Porque ela precisa crescer junto com você, ela precisa cooperar para que você trabalhe em paz. Por quê? Porque o Ricardo não pode sair de casa para trabalhar, nem viajar para dar palestra, sabendo que a coisa em casa ficou azeda e a mulher durante a viagem vai atazanar a vida dele. Não, ele precisa ter um resguardo, né? E até um testemunho que eu quero dar a respeito da Vanessa, que por vários meses foi toda semana na minha casa para reunir com a minha esposa, toda terça-feira as duas juntavam para orar por nós, por mim e por ele. Foram meses, toda semana a Vanessa indo lá em casa. Elas faziam ali um discipulado, conversavam e oravam juntas. E eu não creio que é à toa que tanto eu como ele estamos vivendo essa aceleração, porque temos mulheres que oram por nós. Temos mulheres que nos liberam para trabalhar em paz. Então é importante que você leve a sua esposa aqui em Goiânia, faz sua inscrição, a dela, vai e leva ela, porque vai ser fundamental que a sua esposa libere você para trabalhar, para correr, para ser acelerado. E ela não meta o pé no freio. E você, mulher que empreende, é importante que você aprenda com a Lilian como que você vai conseguir ter um negócio que fatura milhões como o dela, mas em paz também, com casamento em paz, sem desestruturar a família, criando filhos que são uma grande bênção. Os filhos da Lilian são uma grande bênção. E ela virou agora avó. E é uma mulher guerreira, trabalhadora e tal, mas que não destruiu a família por causa de trabalho. Então você precisa ir num evento desse para aprender essas coisas. Você precisa participar disso. É literalmente fundamental. Para quê? Para que você seja instruído através de princípios da palavra, de testemunhos, de dicas práticas também, de ferramentas para que você possa viver essa aceleração. Então eu quero estimular você nessa live. Entra agora no site ser22.com.br, garante a sua inscrição. Você que está assistindo gravado, mesma coisa. E agora eu quero saber, como diz o outro, é hora de tudo ou nada. Quem vai, escreve aqui embaixo. A Márcia Brandão já colocou. Eu vou. Então quem vai, mete no comentário aqui agora um grande e sonoro eu vou, que é para eu saber que vocês vão. Richard, não conta tudo, mas dá só um spoiler aí, rapidinho, do que você está pensando em compartilhar lá no evento conosco. Eu quero comentar bastante com os irmãos algo que, primeiro, quero estimular a fé do povo. Eu acho que o que Deus tem feito comigo é um testemunho de fé, né? Então vou falar bastante sobre fé, mas quero falar muito sobre ensino. É algo que está queimando o meu coração. Eu tenho sentido a direção de Deus de falar a respeito de ensino para multiplicar. Tá? Eu acredito que o compartilhar, o doar, o entregar está muito ligado a Deus transbordar na nossa vida. Eu aprendi isso, temos experimentado isso em todas as esferas, tanto como empresa, como meu lado pessoal, os meus projetos solo, os meus projetos My Broker, tudo tem a ver com ensino. Quando alguém me pergunta, Ricardo, o que eu faço? Eu trabalho com uma marca de roupa, eu falo sobre ensino. Eu vendo isso e isso, Ricardo, me dá uma dica. Eu falo sobre ensino.
né? O ensino, o doar, o compartilhar e o multiplicar, né? Uau. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, né? E muita gente às vezes tem receio de ensinar na preocupação de que eu vou passar o meu conhecimento, né? Eu vou passar o que eu sei e vou ficar sem. Outra pessoa vai aumentar a minha tomar concorrência, né? Então, assim, eu já pensei assim por um período, né? Bem curto, graças a Deus, mas eu entendi que quanto mais eu entrego, quanto mais eu compartilho, mais eu cresço e mais os nossos negócios se multiplicam, né? Então eu vou passar essa visão para a galera, vai ser bênção demais. Aleluia. Quem mais vai estar no evento? O sócio do Ricardo, Ronaldo Dantas, fera das vendas, e ele brinca falando que é membro da Videira Online, que assiste pela internet. Miserável, vou dar uns tapas nele, mas de vez em quando ele vai no culto presencial. Vai estar lá Lilian Gift, que é dona da empresa, né, de decoração. Ela é uma das maiores importadoras de produtos de decoração. Ela revende para grandes lojas que compra dela, e a loja dela é topíssima, né? Fatura muito, 80 funcionários, né? Só nessa loja, fora os galpões que ela tem, tudo. Vai estar com a gente o pastor Washington, secretário de tecnologia do estado do Mato Grosso, pastor da Videira em Cuiabá, formado, MBA, mestrado, né? Cheio de capacitação natural, mas principalmente de revelação das riquezas do alto, homem de Deus. Vai estar com a gente o pastor Aloysio Silva, como diz o outro, fenômeno da revelação da graça, do favor e de como ser acelerado no descanso. Pastor Naor Pedrosa, que é o radical livre, o eterno radical, que ativa identidade como ninguém, que faz apelos que mudam histórias de gerações, né? E vai ser poderosamente usado pelo Senhor. Pastor Davi Passamani vai estar com a gente, da Igreja Casa, que é cantor, compositor, pastor. Ele tem sido usado por Deus para ativar o povo da igreja dele para prosperar, e o povo está prosperando, é muito, não é pouco não. Vai estar com a gente também o Rafael Medeiros, que vai compartilhar sobre gestão do tempo, como que você consegue ser acelerado em muitas frentes ao mesmo tempo. Assim como eu, que tenho 5 empresas, estou abrindo a 6ª agora, junto com o Ricardo, entramos de investidor numa empresa juntos agora, que vai ser um grande business num curto espaço de tempo, né? E depois eu tenho umas novidades para te contar falando nisso, que você vai ficar chocado. O que Deus está fazendo? Mas resumindo, quem mais? Vai ter mais gente. Jesus poderoso. Estou esquecendo de alguém? Não, é isso mesmo. Já falei de todo mundo. Então são 10 pessoas. Minha esposa falando para as esposas dos empresários, e eu que estou aqui, que sou pastor, que estou aqui com o coração sedento para ser usado por Deus, para ver você acelerando, crescendo, rompendo, prosperando, parando de ter que ficar escolhendo qual promessa que você vai acessar, né? E assim como o Ricardo falou, podendo acessar todas as promessas junto, né? Viver feliz, prosperar, transbordar, crescer, multiplicar, e eu creio que vai ser muito poderoso. O Ronaldo Dantas, eu falei dele, então me lembrando, eu falei. O evento vai ser em Goiânia, então você que é da região, vai para lá. Vai começar na sexta-feira, 19 horas. Vai até às 22 na sexta, e no sábado das 9 da manhã às 22. Aí vão ter intervalos e tudo, para almoçar, para lanchar, para fazer network, para ir nos estandes que vão ter na feira de negócios, para trocar contato, para tudo isso. Aí vão ter os testemunhos, vão ter momentos de louvor, de oração, de apelo, novidades. Presta atenção, vai ter um projeto que eu vou lançar lá, de uma mentoria gratuita para desempregados e quem quer empreender. E o alvo vai ser a gente alcançar 10 mil pessoas para ajudá-los a empreender, a prosperar ou a crescer profissionalmente. Então vai ser um negócio muito poderoso. Então, perguntando do Pablo Marçal, o Pablo ia no evento, aí ele resolveu virar candidato, como diz o outro aí. Mudou a agenda dele, mudou a nossa. A gente também achei que também não seria muito legal ele, por ser candidato, estar no evento nosso. Infelizmente, muita gente mistura muitas coisas, iam confundir, né, e muito partidarismo. Então a gente quer resguardar a igreja, a gente sempre é pela igreja, mas não quer dizer que ele está errado, ele tem que cumprir o propósito. Se Deus chamou ele tem clareza do propósito, vai para cima. Falei isso com ele ontem eu estava trocando mensagem com ele, ele mandou eu cobrar ele falou, estou usando o celular aqui, não dá para passar o áudio dele aqui, senão eu ia passar o áudio dele para vocês. Ele falou, vocês podem me cobrar aí dia
2 de outubro, acho que é a eleição, dia 2 de outubro vocês podem me cobrar no final do dia, porque Deus falou comigo e eu vou ganhar esse negócio. Eu falei, aleluia. Aí tem fé para dar e vender, moço. Meu Deus do céu. Aí tem. E eu falei, então cai para dentro. Porque eu sei o que é, sei o que é a fé e eu acredito. É isso mesmo. Bora, cai para dentro. Bora esbagaçar. Bota para derreter. Eu sou esse que eu sempre incentivo. Eu quero ver alguém que está rompendo em fé, crescendo e acelerando. Então eu falei, então vai. Se Deus falou com você, então acelera mesmo. Então é só por isso que ele não vai estar no evento. É importante os irmãos entenderem. No ano passado ele esteve conosco e provavelmente depois vai estar em outras oportunidades. Amém, Ricardo? Para a gente já caminhar para o final, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu acho que tem muita gente que ainda faz essa mistura. Essa separação de como que eu separo a minha vida, a vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual, e aí ele não quer misturar as coisas, né? Eu, particularmente, eu defendo que nós não somos gatos, não temos esse negócio de ter 7 vidas, nossa vida é uma só e é isso que a gente é em todos os lugares. Mas você é um testemunho poderoso disso, de quem não põe limites, né, naquilo que vai fazer para Deus, naquilo que vai fazer nos negócios. Então você é você cantando suas músicas, rebolando, como diz o outro, igual uns videozinhos que você faz aí. Quem tem medo do ridículo, como que é a frase que você fala? Quem tem medo do ridículo não experimenta o extraordinário. Tá bom, eu tenho medo do ridículo, de dançar eu tenho medo. Isso daí eu não dou conta. Não precisa não, isso aí você deixa treinando. Mas eu quero saber de você, para quem está conectado. Como parar com esse negócio de querer separar as coisas? O que acontece? Os irmãos, a gente foi ensinado muitas vezes, né? A separar, assim, tem o trabalho secular e tem o ministério. O meu trabalho, tudo que envolve a vida do cristão, do crente, aquele que crê, não tem essa separação de secular. Se é da sua vida, tem que ser para Deus. Você está trabalhando, é uma imobiliária, você está fazendo venda e tudo mais, é para Deus, é parte do propósito, é o chamado. Então estou ali, estou nas redes sociais, estou falando de venda, estou fazendo vídeo para milhares, milhões de pessoas. No TikTok, pastor, mês passado, deu 100 milhões de visualizações. Acho que eu não estou vendo, eu estou acompanhando tudo. Pastor, e sabe o que é o mais louco? Dessas 100 milhões, teve um monte de vídeo, tipo assim, vídeo com 400 mil visualizações, em que eu simplesmente falava o evangelho, em 3 minutos, do meu jeito, daquele jeitão que eu tenho, simples. Então, assim, olha só, pensa, 300, 400, 1 milhão, 2 milhões de pessoas impactadas por causa que eu estou fazendo um monte de conteúdos, só que ali no meio entre um apartamento e outro, entre uma gracinha e outra, eu lanço o evangelho. Eu falo de Cristo e da graça. Então, isso é muito legal. Eu não faço essa separação. Então, lá na MyBroker, eu não tenho medo de falar de Cristo, eu não tenho medo de usar minha rede social de trabalho, tá, para falar de Cristo. Amém. Essa separação, ela cria pessoas esquizofrênicas, né? Ele tem um momento de ser, ele tem um momento de ser crente, um momento de ser de falar de trabalho. As coisas têm que andar juntas, tá? E isso é bênção, porque, mais uma vez, falar para os irmãos aqui, você que está me assistindo, é por causa do propósito, tá? Então, Deus te prospera, Deus aumenta seu alcance, não é para você ficar famoso, não. É para que Ele fique famoso, é para que Ele tenha, para que Ele me dá 100 milhões de visualizações? Porque no meio daquelas 100 milhões, eu espero que pelo menos umas 3 milhões tenha sido de coisas a respeito do Evangelho. 3, 4, 5 milhões. Pensa o impacto disso. Então, assim, Deus me dá alcance para tocar a vida de outras pessoas. Pastor, está acontecendo algo muito interessante. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Eu vou no shopping, aqui no Bueno, especificamente. É mais fácil, porque tem muita escola. Então, aqueles meninos de 17, 18 anos, pastor, eu não consigo andar no shopping, quando liberar as turmas do WR, daqueles outros colégios, eles estão tirando foto. Aí eu penso, olha que bênção. Porque você pegar uma juventude, que não é uma juventude dentro da igreja. Cheio de referências ruins, né?
só tem referência zoada. E esses meninos parar para querer tirar foto comigo, e eu falo abertamente de Cristo nas minhas redes sociais, porque tem a parte que eles acham legal, descolar, tá, não sei o quê, mas e eu tô sempre falando da minha fé. Tá muito claro, tá explícito a minha fé. Então eu fico feliz demais. Eu vejo o tamanho do impacto do que Deus está fazendo através do meu trabalho. É o trabalho, né? Glória a Deus. Não separem as coisas, gente. Amém. Porque senão gera essa bipolaridade, né? Você quer ter um perfil pessoal e um perfil profissional. Aí você vai achar que você é duas pessoas diferentes. Não é. E a Bíblia diz isso: tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer vendais, quer ganhais dinheiro, quer viajais, faça tudo para a glória de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida, meu querido Richard. Queria pedir que você agora, carinhosamente, nas suas palavras, fizesse o convite para que todo mundo que está aqui nessa live participe do evento conosco semana que vem e estimule todos a estarem lá conosco. Vou fazer um recorte dessa parte de você convidando. Vou pôr dinheiro para impulsionar, quero alcançar esses 100 milhões de pessoas que você está alcançando. Amém. Porque semana que vem não é para sobrar lugar não, gente, é para lotar. Amém. Eu quero convidar todos que estão nos assistindo a participar do Seminário dos Empreendedores Radicais de 2022, porque eu acredito de verdade que ali nós vamos entregar alguns atalhos para vocês. Deus está acelerando os processos na minha vida, está acelerando o processo na vida de cada um que está falando ali. A gente teve uma história, talvez um pouco mais... Eu estou com 10 anos, né, de corretagem para alcançar o que a gente está alcançando hoje. Só que o fator aceleração, o fator do atalho que a gente está pegando, eu vou transmitir para quem está assistindo. Não só eu, né, mas todo mundo que vai compartilhar ali, todas as 10 palavras e os 4 testemunhos serão atalhos. Então você não precisa de 10 anos para conquistar o que eu, Ricardo Martins, consegui. Aleluia. Porque você está recebendo agora o atalho. Quem está nos assistindo vai ficar surpreso. Vocês vão pegar um atalho gigantesco. Então Deus tem pressa para fazer as coisas. Ele quer abençoar os filhos dele. Então sintam-se convidados, tá, a participar do Seminário dos Empreendedores Radicais de 2022. Estão perguntando se vai ter online. Vai ter online também. E ele fica ao vivo ou não? Vai ficar ao vivo para quem tiver feito a inscrição. Para quem fez a inscrição. Porque você faz a inscrição no site ser22.com.br. Você vai participar presencial, quem é daqui de Goiânia, ou quem é de fora e quiser vir para cá. A gente tem caravana de muitos lugares que estão vindo para cá. Mas quem é de fora e não puder vir para cá, você vai participar online pela plataforma que você vai receber o acesso pelo e-mail. E todo o conteúdo vai ficar gravado por 1 ano. Mas detalhe, não é só esse conteúdo não. Porque nós vamos subir também o conteúdo do seminário dos últimos anos. Quem se inscrever nesse vai poder assistir as últimas edições também. Então é importante você correr lá no site, lá tem todas as informações, ser22.com.br. Quero finalizar, lembrar o Ricardo, caso ele não tenha visto, que a mãe dele está na live. Ela participa. Mamãe sempre tá, ela é fiel, zona. Ela não perde nada, rapaz. Não perde. Aleluia. Então eu quero finalizar orando por vocês. Vocês que estão aqui conectados conosco, senti muito claro no meu coração que no momento específico que eu falei de propósito, um monte de gente que estava com a abobrinha na cabeça, pensando em desistir de pessoas, ou de coisas, ou de profissões, entendeu que não tem como você desistir de coisas ou pessoas. Antes você vai estar desistindo do propósito de Deus por trás daquilo. Então eu quero orar por você. Eu sinto que Deus tem uma aceleração realmente para cada um de nós e você não vai deixar de acelerar. Você vai crescer, você vai romper e nesse seminário, semana que vem, você vai ver a explosão de crescimento e aceleração na sua vida. Amém? Então todos fechem aí seus olhos, deixa eu te abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar que é assim que viverão todos esses irmãos. Todas essas pessoas que estão aqui conectadas conosco, elas vão crer nessa aceleração.
no propósito. Não é o dinheiro pelo dinheiro, a fama pela fama, o crescimento pelo crescimento, não é pelo status, não é por reconhecimento humano, mas é pelo cumprimento do propósito do Senhor, para dar significado para a nossa vida, para entendermos o porquê que o Senhor nos colocou para viver o que vivemos, fazer o que fazemos, estar onde estamos. Então eu declaro em nome de Jesus que cada um aqui vai ver, vai viver, vai desfrutar dessa aceleração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Meu querido Richard, muito obrigado mais uma vez. Você sempre muito disposto a nos servir como igreja, não só nessa live, mas estando conosco lá no evento. Eu quero declarar que realmente você vai viver, é a palavra que eu liberei sobre a sua vida. Você pode se organizar para isso. A próxima plataforma do seu lançamento tem que caber 70 mil pessoas lá. Aleluia. Você já pensa até na plataforma que você vai usar, porque é esse o número que Deus vai te dar de alunos na próxima turma. E você vai ver o tanto que isso vai ser um cartão de visita. Que Deus vai usar o testemunho dessas pessoas para abrir muitas portas para você. Eu quero abençoar sua vida, declarar que você é bendito do Senhor, escolhido por esse para esse tempo, para fazer o que está fazendo, viver o que está vivendo e ser tudo que você está sendo, mas calma que ainda é só o começo. Tem mais ainda do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém, pastor. Obrigado. Uma honra para mim estar aqui. Estou ansioso para a gente fazer o nosso seminário e vou ajudar na divulgação, tá? Eu sei que o senhor estava... Eu estava ansioso aí. Vamos embora. Senão, olha o tamanho da raquete. Eu pego o seu, eu te dou uns tapas. Se você não me ajudar, você não me larga sozinho na chapada, não. Você me ajuda. Então, Jesus vai ser bênção. É dele. Tamo junto, meu querido. Vamos lá, todo mundo que está na live, se você não me seguir ainda, é pecado para a morte. Arrepende, muda de vida e resolve sua vida agora. Vai lá e me segue, Rafael Almeida Play. Acabou de me seguir, você corre lá no site, ser22.com.br. O link está na minha bio. Tamo junto, a gente se encontra lá no evento. Deus abençoe vocês. Bora acelerar! Bora!